Oi, gente. E aí, tudo bem? Recuperados dos vieses cognitivos? Foi um vídeo longo, né? E bastante tenso, né? Os vieses cognitivos também eu tenho estudado há quase 2 anos, também ainda mexem bastante comigo. E nesse capítulo 4, a gente ainda vai falar de mais um viés cognitivo, mas por meio de outro pesquisador, e não mais do Daniel Kahneman. Mas se você está chegando agora e ainda não conhece meu canal, eu sou Rosângela e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Quem já me segue deve ter percebido que essa semana eu mudei o nome do canal, que até então tinha o meu nome, Rosângela Carvalho, e agora ele passou a se chamar Ler para Crer. Que essa é a minha ideia, né, com esse livro, principalmente agora da abundância, é que quando a gente adquire o conhecimento, é possível a gente acreditar em possibilidades de transformação. Então, esse crer, ele vai além da fé, que a gente costuma usar a palavra crer muito ligada à religião, né? Mas uma fé além da religião, uma questão de acreditar na humanidade, de acreditar nas pessoas e acreditar na nossa capacidade de transformação. Essa é o objetivo com a mudança do nome do canal. Então, ler para crer, para a gente adquirir conhecimento e acreditar que é possível transformar a nossa sociedade. E o capítulo hoje, o capítulo 4, ele vai falar exatamente um pouco sobre isso, que a coisa não está tão ruim quanto você imagina. E ele traz um outro pesquisador, que é o Matt Ridley. Ele é zoólogo, e ele pesquisa as origens e a evolução do comportamento. E ele há 2 décadas, isso lá na época que foi escrito o livro, gente, sempre reportem essas pesquisas e essas falas ao ano de 2010, por aí, tá? Ele já há 2 décadas estudava por que a gente tem esse viés de negatividade tão exacerbado, como a gente falou no capítulo anterior, né? E ele traz um outro viés cognitivo, que é a aversão à perda. E aí ele fala que a aversão à perda é um dos viés cognitivos que mais impacta a gente negar a abundância. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem o que é esse viés cognitivo de aversão à perda. A aversão à perda costuma ser o que mantém as pessoas presas à rotina. É uma relutância em mudar maus hábitos por medo de que as mudanças as deixem pior do que antes. Mas esse viés não está agindo sozinho. Acho também que poderia haver um componente de psicologia evolucionária. Ele sustenta: podemos ser pessimistas porque as pessoas pessimistas conseguiam evitar serem comidas por leão no Pleistoceno. Então, como a gente já falou, né, nosso cérebro ancestral que tinha esse alerta, né, para o negativo. Então, muito provavelmente, os que sobreviveram eram os mais pessimistas, porque eles estavam sempre alertas. Então, ele fala que a aversão à perda, ela vem junto, né, esse viés cognitivo vem junto dessa sensação de que quem sobreviveu foram os pessimistas. Então, a gente tem que lutar para mudar essas perspectivas de mundo. E aí ele faz isso, né, nos estudos dele, na pesquisa dele. Então, desde então, sempre que alguém vem para ele com uma pesquisa muito negativa, com uma visão muito pessimista, ele pesquisa, ele examina os fatos da história para contra-atacar. Então, ele não se deixa mais abater pelas previsões pessimistas. Ele procura fatos para contra-atacar essas previsões pessimistas. E é isso que ele tem feito. Essa é a base da pesquisa dele. Ele escreveu um livro também, eu já vou ler um trechinho que ele fala sobre essa perspectiva. Então, ele vem querendo mudar isso. Por que a gente é tão pessimista, sendo que se a gente examinar mesmo no decorrer da história, hoje em dia a gente tem muito mais coisas boas para pensar, a gente teve muito mais evolução do que regressão. Então, eu vou ler outro trechinho que ele fala sobre isso. O resultado daquela pesquisa tornou-se a espinha dorsal de seu The Rational Optimist, seu livro de 2010. Lembra que eu falei, gente? 2010. Que sustenta ser o otimismo e não o pessimismo a posição filosófica mais sensata para aproveitarmos as chances de nossa espécie de um futuro melhor. Seu argumento edificante baseia-se em um fato óbvio, mas muitas vezes despercebido. O tempo é um recurso.
Então ele fala aqui um pouquinho antes desse trecho que quando ele já ainda era estudante e ele via aquelas previsões sobre chuva ácida, sobre o desmatamento, sobre as queimas, as coisas que poderiam acontecer, né, sobre o aquecimento global, ele já via aquelas visões catastróficas. Ele percebeu que no decorrer das décadas isso não aconteceu, mas isso não aconteceu não porque a gente deixou, né, que ele fala que o tempo é um recurso, porque a gente já, a partir daquelas visões catastróficas, a gente já começou a tomar algumas atitudes. Então, hoje em dia, os carros têm catalisadores, né, para o meio ambiente, para não emitir tanto gás carbônico. A gente tem dióxido de carbono, que os gases emitem, né? Não é gás carbônico. Gás carbônico somos nós que respiramos oxigênio e exalamos gás carbônico. Desculpa, uma pequena correção aí. Dióxido de carbono que os carros emitem. Então, existem hoje planos para as nossas pegadas de carbono, tem as empresas verdes. Então, na verdade, é isso que ele quer dizer com o nosso recurso do tempo. A gente, no decorrer do tempo, a gente também evoluiu nesse sentido. Então, teve aquelas previsões catastróficas, que a gente fala até um pouquinho lá no primeiro capítulo, né, sobre o nosso maior desafio, que era a questão de ter comida para todo mundo, a preservação ambiental, a população aumentando, e todas essas previsões catastróficas, elas não vêm se consolidando, mas elas não vêm se consolidando porque a gente já vem tomando algumas atitudes. Passos lentos, gente, passos lentos, mas a gente vem melhorando. Então, existe lei do ar limpo, existe essa lei que coloca os catalisadores bioquímicos nos carros. Então, a gente vem tendo progresso. Então, não houve chuva ácida, ainda não... Lógico que ainda tem gente passando fome no mundo, lógico que temos. Mas em vista de 50, 60 anos atrás, esse número já diminuiu em grande porcentagem. Então, é isso que ele quer dizer, que a coisa não está tão ruim quanto a gente imagina. E aí, voltando ao recurso do tempo, eu vou ler mais um trechinho para vocês, para a gente entender um pouco mais como que o tempo... Hoje em dia, ele é o nosso maior ativo. É o tempo que vai ajudar a gente a melhorar as coisas. Cada um de nós começa com as mesmas 24 horas ao dia. Como utilizamos essas horas determina a qualidade de nossas vidas. Fazemos um esforço extraordinário para administrar o nosso tempo, para poupar tempo, para ganhar tempo. No passado, a simples satisfação das necessidades básicas preenchia a maior parte de nossas horas. No presente, para uma enorme porção do mundo, pouca coisa mudou. Uma camponesa do Malawi moderno gasta 35% do seu tempo cultivando alimentos, 33% cozinhando e limpando, 17% buscando água potável limpa, 5% coletando lenha. Assim, resta apenas 10% do seu dia para outras atividades, inclusive encontrar um emprego lucrativo para escapar dessa rotina estafante. Por causa disso tudo, Ridley sente que a melhor definição de prosperidade é simplesmente tempo poupado. Esqueça os dólares, conchas de búzios ou ouro, ele diz. A verdadeira medida do valor de algo são as horas despendidas para adquiri-lo. Então aqui, ele no trecho seguinte, ele vai falar de quanto a energia custava para a gente há 200 anos atrás, quando ainda era óleo de querosene para os lampiões, quanto aquilo era caro para a gente, quanto isso custava para a gente em tempo. Mas trazendo para os dias de hoje, eu vou deixar na descrição do canal, como eu tenho feito nos últimos vídeos, deixado algumas dicas para vocês, um link do vídeo da Natália Arcuri, do canal Me Poupe, que é o canal de finanças. E ela fala como a gente calcula o nosso custo 100, que é quantas horas a gente leva para ganhar R$100. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente para de querer comprar uma blusinha que vai custar 3 horas do nosso trabalho. Então, a gente começa a analisar isso que o Ridley está falando, que tempo poupado é tempo ganho. Então, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem muitas formas de poupar tempo. Hoje, por exemplo, a gente tem o banco dentro do nosso celular. Então, eu não saio mais e não pego aquelas filas gigantes para pagar uma conta de água ou luz. Já tem praticamente 10 anos que as minhas contas de água e luz, elas estão no débito automático. Então, isso é tempo poupado. Então, esse tempo que eu estou poupando, como que eu estou gastando ele? É isso que a gente tem que pensar.
Eu estou perdendo tempo nas redes sociais só rolando feed e querendo saber da vida dos outros? Ou eu estou lendo um livro e estou buscando conhecimento para melhorar a minha perspectiva de vida? Então é isso que o Heidler quer trazer como a questão do tempo, como que o tempo poupado, ele nos ajuda a poupar vidas, a melhorar o meio ambiente, hoje em dia, que a gente vai ter mais para frente, na verdade estou dando até um pouco de spoiler, vai estar mais para frente, mas as formas de agricultura hoje em dia que economizam espaço, né, as hortas verticais, então ela economiza espaço e economiza, não tem muitos pesticidas, então todas essas formas, todos esses avanços tecnológicos, eles nos economizam tempo, espaço e a gente produz mais e melhor. Essa é a ideia das tecnologias exponenciais, é a gente produzir mais e melhor. Então, a especialização, ela impulsiona a inovação. Então, a partir do momento que eu tenho um determinado conhecimento especializado numa área, eu começo a pensar como que aquilo pode evoluir. Eu deixo de fazer aquela coisa sempre do mesmo jeito. Eu começo a pensar como que eu posso fazer mais e melhor. É isso que o Heidler traz nessa análise dele para a gente pensar que a coisa não está tão ruim quanto a gente imagina. Então ele fala que hoje em dia a gente tem muito mais condições. Eu vou ler o próximo trecho, aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. O que tudo isso significa é que nas últimas centenas de anos, nós, seres humanos, demos grandes passos. Estamos vivendo vidas mais longas, mais ricas, mais saudáveis e mais seguras. Aumentamos maciçamente o acesso aos bens, serviços, transportes, informação, educação, remédios, meios de comunicação, direitos humanos, instituições democráticas, abrigos duráveis e assim por diante. Mas essa não é a história toda. Tão importante para essa discussão como o progresso que fizemos são as razões por que fizemos tal progresso. Então, se a gente pensar lá na época dos nossos pais, que cresceram ainda na roça, que eles tinham que plantar para comer, que eles não tiveram oportunidade de estudar, então a gente já, só nesse sentido a gente já vê o quanto que avança. Aí a gente costuma falar para os nossos filhos: nossa, você está tendo uma super oportunidade e você não valoriza, né? Hoje em dia o governo dá material, o governo dá transporte, na nossa época a gente não tinha nada disso. E é verdade, então a gente tem hoje muitos recursos e aí a gente tem o quê? Uma crise de valores, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. A gente tem isso muito fácil e aí a gente não dá valor. Então, como que a gente pode melhorar isso? Por meio do diálogo. Eu sempre vou voltar nisso. Então, não é massacrando os nossos filhos falando assim: você tem tudo e não dá valor. Não dá valor porque ele ainda não entende o que é valor. Então, a gente tem que contar as nossas histórias, a forma de superação que a gente teve, mas não tendo o cuidado de não esfregar na cara, é a forma como a gente fala. Então, olha, na minha época não tinha material, não tinha transporte escolar. Hoje é um outro tempo, então a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente está tendo hoje. Então é a forma de falar. Às vezes a gente fala de forma muito brusca e isso, em vez de ajudar, não ajuda nada, isso atrapalha. E os alunos, as crianças falam: não tô nem aí mesmo, deixa aí, que der certo, deu. Então é a forma de falar. A gente precisa dialogar mais com os nossos jovens, com as nossas crianças, explicando que sim, antigamente era mais difícil e por isso a gente dá valor às nossas conquistas e hoje eles têm acesso a muita coisa. E aí o que acontece? Também o excesso de possibilidades também causa problemas. Então hoje eles têm muitas possibilidades de formação e aí não consegue escolher, tem muita possibilidade. Quando a gente tem muita possibilidade, a gente fica em dúvida porque tem um outro viés que fala: será que eu fiz a melhor escolha? Né? Que sempre, né? A gente sempre quer escolher, que entra um pouco nessa aversão à perda. Então a gente tem tanto medo de mudar, porque a gente tem medo que se a gente mudar, vai ficar pior do que já era. Então isso é a aversão à perda. E isso acontece com as nossas crianças também, com os nossos jovens. Eles têm tantas opções que eles falam assim, acabam paralisados, porque não conseguem escolher. Mas vamos avançar. Aí ele fala, né, a gente terminou o último trecho, ele falando assim: por que ocorreu tal progresso? Por que acontece? Porque a gente compartilha conhecimento, né? A gente tem esse hábito, isso desde a época lá das cavernas. Então, os clãs se reuniam e a partir do momento que eles adquiriam, que eles construíram uma nova ferramenta, que eles descobriram alguma coisa, eles compartilhavam com as outras pessoas esse conhecimento. Então, a primeira pessoa que foi lá na floresta, derrubou uma árvore, fez uma canoa, talhou a canoa e navegou,
Ela levou dias para fazer isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem máquina que corta a árvore, faz o buraco. E isso já é feito em poucas horas. Ou as primeiras pessoas, que nem as navegações, quando chegaram aqui no Brasil, levava 3 meses para chegar aqui. Hoje em dia, você pega um avião, você cruza o mar, você vai para a Europa em 11 horas. Então, essa é a questão do tempo poupado e a questão do compartilhamento. Então, o progresso ele é cumulativo. O conhecimento ele é compartilhado. Então, as informações hoje em dia são a nossa maior riqueza. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem um excesso de informação e a gente não consegue fazer esse filtro do que vale a pena pra gente, porque não tem muita informação boa. Mas eu tenho que procurar aquela informação que está de acordo com aquilo que eu acredito, com a minha essência, mas de uma transformação, de uma coisa melhor. Não fake news, tá, gente? Que a gente também sabe que tem muitas fake news. Mas é essa questão de filtrar, porque tem muita coisa boa e às vezes a gente tem que dizer não até para as boas ideias. Então, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. As informações são a nossa última e mais brilhante mercadoria. No mundo de bens tangíveis e trocas tangíveis, o comércio é um jogo de soma zero, diz o inventor Jim Kamen. Acho que é isso, gente. Tenho uma pepita de ouro e você tem um relógio. Se negociarmos, eu terei um relógio e você terá uma pepita de ouro. Mas se eu tiver uma ideia e você tiver uma ideia, nós a trocarmos, ambos teremos 2 ideias. Então, a soma não é zero. Então, é isso que a gente fala. A gente vende da ideia lá do comércio, que eu te dou uma mercadoria e você me dá outra. Isso é soma zero, é 1 por 1. E a gente falou isso há uns 2 capítulos atrás, se não me engano, sobre a catalaxia, né? Que é a soma do conhecimento e a divisão do trabalho. Então, a gente pode produzir só uma coisa e consumir um monte de coisas a partir do conhecimento das outras pessoas. Então, isso é o progresso cumulativo. E aí a gente vai trazer a última parte desse capítulo, que ele fala, né? As melhores estatísticas que você já viu. É o Hans Rosling, que ele vai falar sobre a evolução da saúde e da riqueza no mundo nos últimos 200 anos. Eu vou deixar na descrição do canal um link do Hans Rosling explicando isso, porque as imagens, vocês têm que ver as imagens, é muito sensacional. Sim, ele explicando, é um vídeo curtinho. O vídeo da Nath também é um vídeo curtinho, então não vou me alongar muito nesse vídeo, para que vocês cliquem nos links aqui embaixo e assistam esses vídeos. O outro vídeo tem 6 minutos, o da Nath, esse do Hans Rosling tem quase 5 minutos, e ele mostra essa ascendência em direção à saúde e à riqueza. Então, nós estamos numa ascendência, a gente tem melhorado a nossa qualidade de vida. E até ele explica isso. Se você pegar, ele tem lá o vídeo, né, o gráfico todo, e aí você tem a China lá bem no alto sobre saúde e riqueza. Mas é lógico que existem as desigualdades sociais. Então, mesmo dentro da China, que está lá numa boa colocação, você vai pegar uma província da China que ela está lá quase igual a um país da África lá com doente e pobre. E você vai pegar uma outra província da China que está lá quase no topo, lá próximo da Suécia, da Noruega, que são os países que têm maior qualidade de vida no mundo. Então, você consegue fazer... ele faz essas observações, mas o que ele mostra nesse vídeo, o que ele fala aqui no final desse capítulo, é essa progressão que a gente teve nos últimos 200 anos. Então, até o início do século passado, a gente não vivia mais do que 40 anos. E hoje a nossa perspectiva de vida é 80 anos. E olha como a gente tem aí o tempo como nosso recurso. Então, as pessoas precisam parar de pensar que, tô com 40 anos, acabou a vida pra mim, não tenho mais perspectiva de mudança. Tem, gente, tem. Eu vou contar pra vocês o vídeo que eu assisti sexta-feira do maestro João Carlos Martins, que eu acho assim, ele incrível, espero que vocês conheçam. Caso vocês não conheçam, eu vou deixar o link aqui também. Ele é uma palestra voltada para a educação, tá? Foi a Semana da Educação da Editora Moderna, e aí eles fecharam a semana trazendo o maestro João Carlos Martins. Ele acabou de fazer 80 anos e ele está usando luvas biônicas. Ele teve vários problemas na mão e ele não conseguia mais tocar piano, por isso ele se tornou maestro. E agora, com o avanço da tecnologia, ele conseguiu voltar a dedilhar com os 10 dedos. Vocês sabem o que ele falou nessa palestra? Ele falou que ele tem plano para mais 20 anos, gente. Ele está com 80 anos, ele tem mais planos para 20 anos. Isso é sensacional, isso é magnífico. Então,
essa perspectiva que eu quero trazer para vocês com essa leitura, com a minha fala aqui, né, toda semana, é saber que a gente tem perspectiva de melhora sim, e que o tempo é um recurso, é um ativo para a gente melhorar, e que nós somos resultado das pequenas coisas que nós fazemos todos os dias. Por isso o primeiro livro desse canal foi O Poder do Hábito, porque às vezes a gente pensa em fazer coisas grandiosas, mas a gente esquece de dividir aquele objetivo grandioso em pequenos objetivos para chegar até ele. Então hoje eu vou contar para vocês uma superação que eu tive agora de manhã, antes de gravar esse vídeo. Eu corri 15 quilômetros. Isso para mim ainda é uma superação, não é fácil para mim correr 15 quilômetros. Mas eu não acordei um dia e falei assim, nossa, hoje eu vou correr 15 quilômetros como eu fiz hoje. Eu já corro há 3 anos, eu comecei correndo 1 quilômetro, 2, 5, 8, 10... Então, é isso que a gente precisa entender, que é uma progressiva, e é isso que a humanidade está. A humanidade está em progressão. Só que a gente tem muita coisa, a tecnologia está avançando de forma exponencial, como a gente falou já há uns 2 vídeos anteriores. E o nosso cérebro, ele é linear, então é isso que está dando um chute. A gente não consegue acompanhar essa progressão exponencial. Então é o que nós vamos falar, que a gente concluiu a parte 1 do livro Abundância, que ele fala sobre a perspectiva, e aí a parte 2, o capítulo 5, já vai começar a falar um pouco sobre as tecnologias exponenciais, o que elas estão trazendo para a gente de coisas novas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, e um beijo, e até a semana que vem!